Boa noite a todas e todos. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook do Pessoal Chapecó, mais uma live. E hoje a gente tem um convidado especial, o professor José Luiz Oreiro, que é economista. Logo eu vou apresentar ele melhor. Mas antes disso, quero me apresentar, né? Meu nome é Jailson, sou estudante de Ciências Sociais e co-candidato a vereador de Chapecó numa candidatura coletiva pelo PSOL, né? Candidatura coletiva de nome Juventude Marielle Franco, que ainda conta com outras duas co-candidatas e outro co-candidato. Quero apresentar o Vicente também, que está com a gente, que também é candidato a vereador. Vou passar a palavra para ele se apresentar. E em seguida eu apresento o nosso convidado Oreiro. Né? Vai lá, Vicente. Boa noite, Jailson. Boa noite, professor Oreiro. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Queria agradecer o Jailson, né, pela sugestão de fazer esse debate, né, de um economista, um autor que a gente já vem debatendo já faz algum tempo, né. Como o Jailson disse, eu também sou candidato a vereador pelo PSOL aqui em Chapecó, e é um momento realmente importante pelo qual passa o nosso país, a nossa cidade, e a gente poder fazer esses diálogos aqui é algo bastante importante nesse momento. Então, sem mais delongas, agradeço e vamos ao debate. Então, agora eu vou colocar o professor na tela aqui com a gente, dar as boas-vindas. Bem-vindo, professor Oreiro. Tudo bem? Teu microfone está desligado, professor. Boa noite, Jailson, boa noite, Vicente, boa noite a todos e todas que estão nos escutando neste momento. E obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Então, vou fazer agora a apresentação do professor Oreiro. Ele é professor associado, me corrija se eu estiver errado aí, professor. Professor associado da UNB, né, Universidade de Brasília. Associado, Isso. Pesquisador associado do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas, né, FGV, e autor de diversos livros, sendo o último deles Macrodinâmica Pós-Keynesiana, Crescimento e Distribuição de Renda, de 2018, certo? Certo, isso mesmo. Então tá, professor, para a gente já se adiantar um pouquinho, né, eu sei que o professor tem compromisso, mas logo mais, né, então eu já vou começar com a primeira pergunta, e a gente atravessa, né, um cenário global, né, tanto sanitário quanto econômico dramático, né, na economia a gente parece ver que o neoliberalismo ele está sendo sepultado, né, com essa crise sanitária e econômica, né, da pandemia, né. A primeira pergunta que faço ao senhor é assim, ó, a crise do modelo liberal é apenas decorrente da pandemia da Covid-19 ou ela já era uma realidade antes mesmo da pandemia? Então, Jair, isso é uma boa pergunta. Quer dizer, na verdade, o liberalismo já vem em crise desde 2008. Quer dizer, em 2008 teve a crise financeira internacional, né, que foi uma crise gerada dentro do sistema financeiro, né, basicamente por conta da liberalização crescente dos mercados financeiros ocorrida a partir do final da década de 1970, né? Quer dizer, se a gente for fazer um levantamento, né, das crises, né, que foram ocorrendo desde o final dos anos 70, quer dizer, você tem em 1987 a crise das Saving and Loans nos Estados Unidos, né? Depois, em 1994, você teve a crise do México, em 1995 a crise da Argentina, em 1998 a crise da Rússia, em 1999 a crise do Brasil, né? E em 1997 teve a crise do Sudeste Asiático, que também foi importante. Depois, em 2001, nós tivemos o estouro da bolha das empresas.com nos Estados Unidos, né? E em 2008, a grande crise financeira internacional, quer dizer, que teve um efeito devastador, né, sobre as economias envolvidas. As economias emergentes, na época, reagiram bem, né?
principalmente a China, mas o Brasil conseguiu, em 2008, 2009, adotar uma série de medidas que minimizaram o impacto da crise sobre o nível de atividade. Em 2010, a economia brasileira cresceu quase 8% ao ano, tá? No último mandato do presidente Lula. Tá? Mas o fato é que a crise de 2008 foi, assim, o primeiro abalo sísmico na crença da capacidade autorregulatória dos mercados, né? De que a única função do governo era conduzir a política monetária para manter a inflação baixa e estável. Esse era o chamado novo consenso macroeconômico, que prevaleceu até a crise de 2008, né, de que a política econômica se reduzia ao regime de metas de inflação, que, portanto, o Banco Central tem que calibrar a taxa de juros para manter a inflação na meta, e que a função da política fiscal é unicamente garantir a solvência intertemporal das contas públicas, o que significa manter, né, a relação dívida pública-PIB estável ou, preferencialmente, em queda, né? Essa visão tomou o primeiro choque em 2008, quer dizer, os bancos centrais tiveram que adotar medidas sem precedentes na história, até aquele momento, quer dizer, basicamente, eles levaram a taxa de juros nominal, tanto nos Estados Unidos como na Europa, foi a 0%, a gente chegou ao chamado limite do Zero Lower Bound, limite mínimo da taxa de juros, né? E a partir daí os bancos centrais tiveram que adotar políticas não convencionais de política monetária, que é o chamado quantitative easing, né? Que no fundo é a expansão do balanço dos bancos centrais para aquisição de títulos públicos e privados que estejam nas mãos do setor financeiro, bancário e não bancário, né? Então, em outras palavras, os bancos centrais emitiram base monetária a rodo, né, para lidar com os efeitos da crise. Além disso, foram necessários pacotes de resgate, de bailout de instituições financeiras, né, junto também com algumas medidas de expansão fiscal, tanto nos Estados Unidos como na Europa, né? Mas, naquele momento, ainda não foi assim, a morte, né, do modelo neoliberal, porque por conta do aumento do endividamento, né, dos estados, principalmente na Europa, já a partir de 2010, 2011, começa uma agenda de austeridade fiscal, né, ou seja, de redução de gasto público, no sentido de tentar frear a expansão da relação dívida pública-PIB. E o resultado foi pífio. Quer dizer, na verdade, hoje o FMI reconhece, faz meia-culpa, né, de que os estímulos fiscais foram tirados cedo demais, tá? E que isso foi um erro, tá? Quer dizer, que, na verdade, teve consequências. Quer dizer, qual foi a consequência de você ter tirado os estímulos fiscais cedo demais? Foi que as economias desenvolvidas levaram muito tempo para se recuperar da crise. Na verdade, tirando os Estados Unidos e a Alemanha, tá, nenhuma grande economia desenvolvida retornou ao nível de PIB de 2008. Isso eu estou falando do ano passado, tá? Então, assim, a crise, ela teve um efeito duradouro sobre o nível de atividade econômica nos países desenvolvidos, e a razão, né, um dos principais fatores é você ter tirado os estímulos fiscais cedo demais. Tá? Isso é hoje reconhecido pelo FMI e também pela atual presidente do Banco Central Europeu, a Madame Christine Lagarde, que, aliás, concedeu uma entrevista para o Le Monde desta semana, tá? Na versão francesa, tá? Dizendo que os países envolvidos não podem cometer o mesmo erro que cometeram na crise passada. Ou seja, que eles não podem retirar os estímulos fiscais cedo demais e que nem pensar discutir austeridade fiscal em 2021, porque não é o momento de se fazer isso. Tá? Só aqui no Brasil, né, que a gente parece que está num outro planeta, vivemos num universo paralelo, né? Afinal de contas, já existe a teoria, né, do multiverso, não comprovada, obviamente, mas é provável que o Brasil esteja habitando o universo paralelo, né, em que não tem Covid, não tem coisa nenhuma, enfim, o mercado faz tudo sozinho, etc, etc. Bom, mas agora, com a crise da Covid, as coisas pioraram bastante a nível mundial, né? Quer
quer dizer, foi um choque sem precedentes, mas é um choque extra-econômico, porque não foi uma crise financeira, né, ou um choque inflacionário, tipo, né, como foi o choque do petróleo em 1973, 1979. Dessa vez foi uma pandemia, tá, que gerou simultaneamente um choque de oferta, por conta das medidas de distanciamento social, várias atividades tiveram que ser paralisadas, e na medida que essas atividades foram paralisadas, as pessoas perderam renda, e ao perderem renda, perdem capacidade de consumo. Então, gerou também um choque de demanda. Né? Bom, não há muito o que a política macroeconômica possa fazer para lidar com choque de oferta. O que ela pode fazer é lidar com choque de demanda. Quer dizer, e aí o que os diversos países do mundo fizeram foi uma combinação, né, de, primeiro, estímulo monetário, quer dizer, mais uma vez as taxas caíram para zero, programas de compras maciças de ativos por parte dos bancos centrais dos países envolvidos e diversos mecanismos de proteção para as pessoas. Quer dizer, dessa vez nós tivemos isso. Tá? Nós não tivemos isso na crise de 2008. Tá? Na verdade, uma crítica que se faz, inclusive, ao Obama, né, quando ele foi presidente dos Estados Unidos, é que o pacote fiscal não teve uma perna para evitar os despejos das famílias. Quer dizer, uma política teria sido mais inteligente, e talvez o custo fiscal fosse exatamente o mesmo, seria, ao invés de você resgatar os bancos, né, você desse dinheiro para as pessoas para elas voltarem a pagar as hipotecas. Na medida em que elas voltassem a pagar as hipotecas, os ativos lastreados em hipotecas iriam subir de preço, né, e na medida que subissem de preço, os bancos deixam de ser insolventes, porque o valor dos seus ativos sobe, enquanto que os seus passivos ficam exatamente no mesmo montante. Então, teria sido uma medida que salvaria o sistema bancário, que é fundamental. Se você deixar o sistema financeiro colapsar, a gente viu em 1929 o que isso gera, mas também teria salvado as pessoas. Né? 4 milhões de famílias perderam suas casas nos Estados Unidos durante a crise de 2008. Tá? Agora não. Agora a diferença é que você está adotando medidas para salvar as pessoas, tá? Seja para preservar os empregos, né? E aí tem, por exemplo, os governos do Reino Unido e da Alemanha estão pagando parte significativa da folha de salários. No Reino Unido chega até 80%, tá, dos salários dos trabalhadores, seja por medidas de transferência de renda, como a gente está fazendo aqui no Brasil, com o programa de auxílio emergencial. Tá? Então, quer dizer, tem diferenças entre as políticas adotadas pelos países. Alguns dão mais ênfase na parte fiscal, outros dão mais ênfase na parte de crédito, tá? Mas o fato é que as medidas são todas muito parecidas. Tá? E o Brasil até que está saindo bem nessa história. Tá? Quer dizer, a previsão que o Fundo Monetário Internacional fazia, junto com o Banco Mundial, a Comissão Europeia, era de que o PIB brasileiro ia se contrair perto de 9% esse ano, quer dizer, graças ao auxílio emergencial e também ao PRONAMP, né, que é o programa de auxílio para as pequenas e médias empresas, para elas continuarem, né, mantendo os seus empregados, com o governo financiando uma parte da folha, né, graças a isso, a queda de PIB deve ficar entre 5% a 6%, ou seja, 40% menor do que está sendo previsto. Tá? Então, os programas estão sendo bem, em geral, estão sendo bem desenhados, estão salvando pessoas, tá? Não é apenas salvar o sistema financeiro, repito, é importante, porque você não pode deixar ele colapsar, senão você joga fora o bebê junto com a água da bacia, tá? Mas a questão é que você tem que manter esses programas para 2021. E é aí que o Brasil começa a divergir do resto do mundo. Tá? Quer dizer, não há nenhuma discussão, zero, nos Estados Unidos e nos países envolvidos, sobre o retorno à austeridade fiscal em 2021. Tá? Há, sim, debates sobre como fazer os programas de estímulo para 2021, qual é o montante, né? No caso europeu, os programas vão estar focados, né, na reestruturação da matriz energética das economias europeias, para que elas sejam capazes de atender aos compromissos do Acordo de Paris, de descarbonização da economia. Né? Se o Biden ganhar, eu acho que os Estados Unidos vai fazer, aliás, deve ganhar,
né? Mas vai na mesma direção dos europeus, né? Agora, nós aqui estamos fazendo tudo errado. Quer dizer, a gente quer voltar à austeridade fiscal em 2021, a gente deixa o Pantanal queimar, temos a política ambiental horrorosa, enfim, tá tudo errado. Professor, pegando um gancho, se o Vicente me permitir, depois eu passo a próxima para ele, mas eu queria fazer 2 perguntas em uma, assim, né? Dentro do que tu falou, que parece que a gente vive num universo paralelo, né? Se a gente pegar essa crise, parece uma crise dentro da crise também, né? Porque a gente teve uma recessão de quase mais de 6%, se considerar ali os 2 anos, né? A maior recessão econômica considerando o acumulado do PIB, a queda acumulada do PIB em 2 anos, né? Foi no segundo governo Dilma. E agora a direita, mesmo com essa crise da pandemia, não desiste da austeridade fiscal, né? Não, esse o carro-chefe deles. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, daí assim, por que parece um universo paralelo, pegando o gancho do que o professor falou? Porque a gente vê um governo de direita nos Estados Unidos, sendo até protecionista, injetando dinheiro na economia. A gente vê o Boris Johnson da Reino Unido defendendo o Green New Deal, né? Então, e a gente percebe que a direita brasileira ela parece realmente viver num mundo paralelo, né? Então, a primeira pergunta que eu faço é o que a direita brasileira tem a oferecer? E a segunda, já dentro da mesma pergunta, a esquerda, né, passou por um golpe de Estado, não sei se o senhor concorda, né, em 2016, né, e acusa, né, geralmente os opositores, seja o imperialismo, ou seja a burguesia nacional, de que a crise seria culpa deles, né, e adotou um pacote de medidas de austeridade em 2015, com o ajuste fiscal com o Levy, né, que era a mesma escola que o Guedes, né, inclusive, né, e até que ponto isso não é uma desculpa para reconhecer uma falta de projeto da esquerda? Então, essas 2 perguntas, né? O que a direita brasileira tem a oferecer, em comparação com a direita do resto do mundo, e o que a esquerda também arranja de desculpa para não justificar, né, para não assumir os próprios erros. Bom, vamos começar dizendo o seguinte, a combinação de governo do Bolsonaro é uma contradição em termos, tá? Porque se você for comparar o governo Bolsonaro com os governos da direita da Europa, tá? Hungria e Polônia, tá? Eles são conservadores nos costumes, são contra a imigração, mas eles não são liberais. Eles não são liberais. Tá? Então, assim, acho que a grande contradição do governo Bolsonaro é que, para implantar a agenda ideológica, vamos dizer assim, né, de ser conservador nos costumes, contra as minorias, etc., etc., ele teria que ser desenvolvimentista, vamos colocar de uma maneira muito geral. Tá? E aí o problema é que a política econômica está com um ultraliberal incompetente, que é o Paulo Guedes. Tá? Ele não é uma pessoa competente dentro daquilo que ele se propõe a fazer, tanto que ele não entrega nada. Tá? Mas o fato é que isso é uma tensão dentro do governo Bolsonaro. Né? E ainda não está equacionada. Quer dizer, você vê que tem dois lados no governo, né? Tem o Ministério da Economia, que quer tocar a agenda, né? Ajuste fiscal, privatização, abertura comercial, e tem a ala militar do governo, que agora se juntou com o Centrão, né? E que quer fazer obra pública, sem um projeto de desenvolvimento, deixar isso claro. Tá? Quer dizer, eles têm uma ideia de que não precisa fazer porque isso dá voto. Mas eles não têm projeto, nenhum, zero. Tá? Mas tem essa tensão, que não consegue se resolver. Tá? Eu acho que em algum momento isso vai se equacionar e, do meu ponto de vista, quem vai perder é a ala liberal do governo. Quer dizer, o Guedes vai perder esse jogo. Tá? Agora, o sistema financeiro está jogando, assim, está fazendo a última ofensiva. Quer dizer, quais são os interesses que estão por trás? Quer dizer, o interesse que está por trás disso é basicamente valorização de ativos. Quer dizer, essa turma, vamos dizer assim, da Faria Lima, não é só a Faria Lima, evidentemente, tá? Mas o que essa turma da Faria Lima viu com o governo Bolsonaro, tá? Já tinham visto com o governo Temer, mas com o governo Bolsonaro, eles viram a possibilidade de fazer a jogada do século. Tá? Quer
Quer dizer, são pessoas mais ou menos na minha faixa etária, eu tenho 49 anos, uns um pouquinho mais velhos, outros um pouco mais novos, mas que ainda não acumularam o suficiente para eles poderem ir por um exílio de ouro, seja nos Estados Unidos ou seja na Europa. Então, esse pessoal está interessado em valorização de ativos. Tá? Ou seja, eles querem que a Bolsa suba, a Bovespa suba. Tá? E também estão interessados na privatização de empresas, porque, enfim, é uma oportunidade aí também de ganhar dinheiro. Então, basicamente, o que eles estão querendo? Eles querem tomar medidas que levem a Bolsa a aumentar a sua cotação. Ontem, no Valor Econômico, estavam um dos representantes do BTG Pactual, banco que foi fundado pelo Paulo Guedes. A notícia era o seguinte: para a Bolsa subir é necessário a agenda fiscal. Eu fiquei olhando aquela manchete e disse, aí eu quero lá saber da Bolsa, eu quero saber o que precisa para o país voltar a crescer. Esse que devia ser a preocupação fundamental. Eu quero lá saber se a Bolsa vai subir, se vai descer. Eu quero saber o que vai acontecer para esse país crescer, gerar emprego, aí tudo bem, é lógico, como consequência disso, aquelas empresas, né, que conseguirem crescer, vão gerar lucros, é lógico que o preço das ações também vai subir. Mas a preocupação fundamental não pode ser a valorização da riqueza financeira, né, que é isso que esse pessoal está preocupado, única e exclusivamente com isso. Né? E evidente que tem cooptação de interesses por parte de vários políticos. Muitos, não vou citar nomes, né, mas sabem que não tem mais nenhuma possibilidade de ascensão na carreira política, né, inclusive podendo ter os seus mandatos de deputado não renovados nas próximas eleições, estão de olho no emprego do setor privado. Estão gerando, estão pautando medidas de reforma, entre aspas, que de reforma não tem nada, né, simplesmente para atender aos interesses dos seus futuros empregadores. É só a gente ver o que aconteceu. Antes, a chamada porta giratória só funcionava para o Banco Central. Né? O sujeito era diretor do Banco Central durante 2 anos, aí depois ia ser economista-chefe em alguma instituição financeira. Agora é todo mundo. Agora o sujeito que sai do Ministério da Economia, quantos já saíram? Pega no governo Bolsonaro, quantas pessoas já saíram do Ministério da Economia? Agora, pergunta, quantos eles foram? Eles foram da aula? Não, não foram. Foram fazer artes plásticas? Não, não foram. Está todo mundo trabalhando no setor financeiro. Então, assim, é muito claro qual é o jogo de interesse por trás. Tá? E a imprensa divulgando esse troço o tempo todo. Tá? Então, assim, o que a gente pode esperar da direita? O saque do país. É isso que nós podemos esperar. Essa direita que está aí, esse pessoal está fazendo saque do Brasil. É isso que eles querem. Tá? E atender aos interesses do sistema financeiro, e depois esse pessoal vai embora do país, alguns vão para os Estados Unidos, os que tiverem melhor gosto vão para Paris, né? Mas é basicamente isso que esse pessoal está querendo fazer. Bom, quanto à esquerda, vamos lá. Assim, eu acho que a ideia de... Assim, eu acho que o impeachment foi um erro. Tá? Inclusive, eu faço minha penitência, porque eu, na época, eu apoiei, quer dizer, eu passei a apoiar no início de 2016, depois que saiu aquele grampo da presidente Dilma com Lula, tá? Que eu apoiei por uma razão muito simples. Eu achei que ela tinha perdido completamente a condição de governar o país. Se você está no meio de uma crise, você precisa de um piloto para o avião, simplesmente isso. Tá? E a Dilma tinha objetivamente perdido as condições de governar. Tá? Quer dizer, isso não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre o caráter da presidente, tudo indica, é uma pessoa honesta. Tá? Agora, a primeira obrigação, né, de um governante, como diria Maquiavel, é se manter no poder. Tá? Então, se a pessoa não tem competência para se manter no poder, desculpe, tem que sair. Tá? E a nossa Constituição tem um instrumento para fazer isso, entendeu? Que é o impeachment. Impeachment é o mecanismo constitucional para tirar presidente que não está dando certo. Tá? Num regime parlamentarista, seria o voto de desconfiança. Seria mais fácil, menos traumático, etc. Tivemos que fazer aquele circo, né, que foi o processo de impeachment, foi um circo, né, mas basicamente porque o presidente havia perdido as condições de governar. Agora, de quem é a culpa? Né? É do PT ou é do PSDB e outros?
né? Bom, assim, eu acompanhei, não muito intimamente, mas com uma certa proximidade, né, o que foi o governo Dilma Rousseff. Né? O governo Dilma Rousseff, na condição da política econômica, foi uma espécie de biruta de aeroporto. Eles não sabiam para onde ir. Né? Não tinham norte, a política econômica toda inconsistente, fizeram quer dizer, para começar, eles tinham um diagnóstico errado. Né? O diagnóstico do governo Dilma, do porquê que a economia brasileira desacelerou o crescimento no início dos anos 2010, é de que a economia brasileira estava com problemas de insuficiência de demanda. O meu diagnóstico, né, que não era um problema de insuficiência de demanda, era um problema de desindustrialização prematura. A desindustrialização prematura estava tirando o dinamismo da economia brasileira, com isso freava o crescimento da produtividade do trabalho e, portanto, reduzia o ritmo de crescimento do produto compatível com uma inflação estável. Né? Então, eles tinham o diagnóstico errado. Né? Bom, mas além de ter o diagnóstico errado, ainda adotaram as medidas erradas dentro do diagnóstico deles. Tá? Então, na época de 2012, havia uma briga dentro do governo entre o Nelson Barbosa, que era o ministro da Fazenda adjunto, né? E o Márcio Holland, que era o secretário de Política Econômica. O Márcio Holland defendia que o estímulo deveria ser por intermédio de desoneração fiscal. O Nelson Barbosa defendia que o estímulo deveria ser por aumento do investimento público. Né? Bom, acabou prevalecendo a visão do Márcio Holland, que era a visão também que o Guido Mantega queria. Né? Que era uma espécie assim, vamos sinalizar para o setor privado, vamos fazer um pacote de bondades para o setor privado. Né? Então, o problema é que foi um pacote totalmente mal desenhado, sem nenhum tipo de contrapartida, as empresas tiveram redução de impostos e puderam. Quer dizer, se reduziu o imposto, o empresário botou no bolso e comprou um apartamento em Miami. É isso que aconteceu. Né? Então, assim, muito mal desenhado. E aí, para piorar, eles queriam fazer um estímulo fiscal, mas sem admitir que estavam fazendo. Ou seja, inventaram a contabilidade criativa, que era o Arna Agustin, né, que diz que não, em 2012, que o superávit primário, que era meta, não sei quanto, acho que era 3%, não, a gente vai gerar. Faltava 2 semanas para terminar o ano, né, e o superávit não estava nem perto disso. Aí, em uma semana ele gerou o superávit. Em uma semana, puf, apareceu os 3% do PIB. Aí, no dia seguinte, todo mundo descobriu por quê. O Arno fez o dinheiro passear entre as empresas estatais só para gerar valor contábil. Aí, o dinheiro apareceu em uma semana. Só que o seguinte, o truque durou um dia. Aí o que acontece? Você desmoralizou completamente a política econômica do governo. Quer dizer, você, além de ter o diagnóstico errado, você usou o instrumento errado, né? E, por fim, ainda quis enganar as pessoas. Aí realmente fica difícil. Né? Quer dizer, agora, dito isso, quer dizer, a Dilma ganhou a eleição de 2014 dizendo o contrário do que ela fez em 2015. Aí isso tem a nata eleitoral. Aí realmente fica muito difícil. Quer dizer, ela ganhou por uma pequena margem, tá? Se você pegar todas as eleições, né, que o PT ganhou desde 2002, aquela foi com a menor margem, foi 3,5%. A diferença de votos deu uns 3 milhões e meio, não chegou a 4. Assim, grosso modo, era a população de Belo Horizonte, né? Grosso modo. Né? Perdeu por muito pouco. Mas ela disse lá, não, que vai manter, não sei o quê, tal, e depois botou o Joaquim Levy como ministro da Fazenda, e a primeira coisa que ele fez foi contrair investimento público em 35%, em termos reais. Depois, soltou, de uma vez só, o preço dos combustíveis e o preço da energia. Então, a inflação que tinha fechado em 2014, 6,5%, foi para quase 11%. Né? Então, a recessão já tinha começado no segundo semestre de 2014. Com as medidas de ajuste fiscal do Levy, piorou. Quando você faz o tarifaço, a inflação sobe. Né? E muito. Né? Aí o Banco Central tem que aumentar os juros. Ou seja, você
puxa todos os freios de mão da economia, a recessão se aprofunda, tem uma queda de quase 4 pontos percentuais do PIB, junto com a aceleração da inflação. Isso aí é receita certa para o governo e para o desastre. Entendeu? Mas teve as pautas bombas? Teve as pautas bombas do PSDB, teve, né, a trairagem, né, do Michel Temer, teve tudo isso. Agora, gente, a política é desse jeito, é como ela é, entendeu? Você vai achar que, o Temer estava vendo o cavalo passar encilhado na frente dele e dizer, não, você leal com a Dilma lá, isso realmente não faz nenhum sentido, entendeu? Então, assim, eu acho que esse meia-culpa, tá? E não vou fazer nenhuma referência à questão de corrupção, que, enfim, a gente não sabe, pelo visto também esse processo está tudo mal feito, a Vaza Jato já mostrou isso, então, estou um pouco me lixando. Tá? Agora, que houve sim uma condução errada da política econômica e uma incompetência, tá, política da presidente da República para lidar com o problema, isso houve e que levou ao impeachment de 2016 e, no final das contas, a situação que a gente está hoje. Eu queria aproveitar e também pegar dois ganchos, assim, um gancho, né, do que foi colocado pelo professor Loureiro, esse debate, então, sobre a desindustrialização prematura, né, que é um tema central, digamos, nas suas reflexões e no novo desenvolvimentismo, né, como que elementos você pode nos dar, digamos assim, pensando esses últimos 10 anos, assim, né, como que esses últimos anos também, né, então, de política, seja do governo Temer e Bolsonaro, influenciam, digamos, esse processo, né, e também, se puder nos ajudar a contribuir com uma reflexão das causas mais estruturais disso, né. Tem um ponto que é muito destacado, né, que é a questão da sobrevalorização cambial e uma coisa que a gente poderia pontuar, claro que agora, nesse momento, nós estamos vivendo um mundo muito peculiar, né, mas que hoje nós estamos num patamar de subvalorização do real. Eu não sei se esses cálculos vocês estão fazendo também, e que impactos isso pode vir a ter também. Então, seria um pouco sobre isso. Aí depois eu teria uma outra questão sobre a questão regional. Tá bom. Bom, realmente eu acho que o tema mais importante do ponto de vista da agenda de desenvolvimento econômico do Brasil é a reindustrialização da economia. Quer dizer, hoje, né, nós estamos com uma proporção da indústria de transformação. A indústria de transformação é aquela parte da indústria que transforma insumos em produtos, ou seja, eu estou excluindo a indústria extrativa mineral, né, e estou excluindo também a construção civil, tá? Tá? Então, a indústria de transformação. A indústria de transformação está com uma proporção do PIB similar à de 1947, tá? Que em torno de 11%, 11,10%. Tá? Quer dizer, nós já chegamos a ter quase 30% do PIB da indústria de transformação, tá? Nos anos 70. Tá? Isso foi caindo ao longo do tempo. Tá? Teve uma primeira onda de desindustrialização entre 1985 e 1999, tá? Ela depois reverte um pouquinho, tá? De 2000 até 2005, a participação na indústria de transformação volta a crescer, e a partir de 2005 ela cai de novo, e aí é desfiladeira abaixo, tá? Vai caindo, e agora estamos aí com 11%, né, grosso modo, de participação da indústria de transformação no PIB. Né? Bom, quais são as causas estruturais disso? Quer dizer, eu acho que, primeiro, nós temos as causas macroeconômicas. Né? Quer dizer, a principal causa macroeconômica é de que o Brasil, no período 1994, né, 2014, né, portanto, período aí de 20 anos, ficou a maior parte do tempo
com câmbio sobrevalorizado. Tá? Então, isso foi matando a competitividade da indústria brasileira, e aí o problema é que você gera um processo cumulativo. Tá? Porque, na medida que a indústria perde competitividade, então ela vai perdendo mercados externos, a sua produção vai crescendo menos, isso tem efeito sobre o crescimento da produtividade, né? E também as margens de lucro começam a contrair, aí, com isso as empresas ficam desestimuladas a investir na modernização do seu equipamento de capital, o que leva a mais perda de competitividade, e aí é um ciclo vicioso, tá? Que você, assim, para romper tem que dar um choque, tá? Mas, então, a principal causa macroeconômica, acho que é esse período aí de mais de 20 anos de câmbio sobrevalorizado. Só um pouquinho, professor. Por que o câmbio brasileiro passou esse tempo todo sobre... Oi? Não, câmbio sobrevalorizado... Só um pouquinho. Câmbio sobrevalorizado seria o dólar muito baixo, é isso? Só para o pessoal que está em casa, né? Só para entender. Sim. Não é só o dólar, né? Quer dizer, a taxa de câmbio que importa não é a taxa de câmbio bilateral real-dólar, é a taxa de câmbio efetiva, né? Que é a comparação do real contra uma cesta de moedas, né? Na verdade, o cálculo é feito com os nossos 16 principais parceiros comerciais. Tá? Então, inclui os Estados Unidos, obviamente, mas inclui a China, inclui os países europeus, a Argentina, etc, etc. Tá? Então, só para não cair no reducionismo de achar que é só com dólar. Tá? Bom, mas por que a taxa de câmbio passou esse tempo todo sobrevalorizada? Por duas razões. Primeiro, o Brasil fez a abertura da sua conta de capitais no início dos anos 90, ou seja, ele permitiu, né, o ingresso de capital externo para aplicar em ativos financeiros, seja na Bolsa, seja em títulos da dívida pública, coisa que até então não era possível. Ou seja, você só podia ter ingresso de capital na forma de investimento direto produtivo, ou seja, quando vem uma fábrica e se instala no país. Né? Mas com a abertura da conta de capitais, você permitiu, né, entre aspas, especulação financeira internacional, ou seja, que os capitais financeiros internacionais entrassem no país. Tá bom. Isso, por si só, já gera um movimento de apreciação cambial. Né? Um outro elemento que nos levou a essa apreciação cambial foi que as taxas de juros praticadas no Brasil desde o início do Plano Real foram absurdamente elevadas. Quer dizer, então você tem um contexto de uma conta de capitais aberta, né, com um diferencial de juros gigantesco, ou seja, você estava pagando, no primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a Selic chegou a mais de 40% ao ano. Né? Hoje está 2%. Tá? Ou seja, a Selic já foi 20 vezes maior do que é hoje. Né? Tudo bem que a inflação era um pouco mais alta, então o juro real não era tão alto assim, mas mesmo assim era um juro real de 25% ao ano. Se você tem um juro real de 25% ao ano, significa que em 4 anos você dobra o teu dinheiro sem esforço nenhum, zero. Né? Então é evidente que isso gera pressão para a apreciação do câmbio. Por fim, o último elemento é o que os economistas chamam de doença holandesa. Quer dizer, o Brasil é um país rico em recursos naturais. Né? Isto significa, né, que você vai ter exportações, né, de produtos básicos, né, que conseguem ser competitivos no mercado internacional, mesmo a uma taxa de juros, uma taxa de câmbio mais baixa. Então, você imagina, o Brasil exporta soja e exporta automóvel, né? Grosso modo, ok? Bom, só que as vantagens naturais que o Brasil tem beneficiam muito a exportação de soja. Então, o exportador de soja consegue exportar a soja de maneira competitiva com uma taxa de câmbio de R$2 por dólar. Mas a empresa automobilística sediada no Brasil, pode ser a Volkswagen, pode ser a Ford ou pode ser a Fiat, não consegue exportar de forma competitiva um automóvel para a Alemanha a uma taxa de câmbio, digamos, abaixo de R$4 por dólar. Temos, então, essa é a natureza do problema, entendeu?
Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que administrar os problemas da doença holandesa. Existem formas de fazer isso, né? O Brasil fazia isso no final dos anos 60, o Delfim Neto criou um mecanismo de taxas de câmbio múltipla, mas que, no fundo, ele usava para subsidiar a exportação de produtos manufaturados, né? Isso fez com que a parcela de manufaturados na pauta de exportações brasileira, que em 1963 era de 10%, passasse em 1973 para 30%. Esse sistema foi um sistema inteligente, né? Foi o Delfim que criou, né? Que conseguiu impulsionar, né, as exportações de manufaturados. Bom, só que é o seguinte, hoje em dia, com as regras da Organização Mundial do Comércio, você não pode mais subsidiar a exportação. Tá? Isso é proibido. Tá? Então, esse mecanismo não está à disposição. Uma alternativa é você taxar a exportação de produtos primários, tá? Como faz a Argentina e vários outros países, diga-se de passagem. Com isso, você consegue fazer com que a taxa de câmbio que torna as exportações de produtos primários competitiva seja mais ou menos parecida com a taxa de câmbio que torna as exportações de produtos manufaturados competitiva. Com isso, você elimina a doença holandesa. Entendeu? Bom, a causa estrutural desse problema de desindustrialização precoce foi o fato de que as políticas industriais desenhadas nos últimos 15 anos foram todas mal concebidas. Quer dizer, basicamente, o que foi a política industrial? No governo PT teve 3 políticas industriais. Basicamente, o que foi? A política industrial era uma combinação de desoneração com empréstimos subsidiados do BNDES, sem nenhum tipo de contrapartida. E sem ter um modelo, assim, do tipo, bom, o que é que a gente quer? Quer dizer, a Coreia fez isso, fez subsídio creditício às suas empresas lá nos anos 70, né? E concedeu crédito, concedeu isenção de impostos, etc., mas aquilo ali não era sem condição. Aquilo ali é o seguinte, você tem que ter, daqui a 5 anos, eu quero que você tenha X% do mercado exportador desse produto. Se não tivesse, a gente vai deixar tudo. Tão simples quanto isso. Então, as políticas industriais foram mal concebidas e totalmente desarticuladas com a política de ciência e tecnologia. Então, foi assim, um desastre. Foi simplesmente jogar dinheiro fora. Você jogou dinheiro fora, quer dizer, dinheiro fora não, né? Os empresários pegaram dinheiro, né, e compraram apartamentos luxuosos, carros luxuosos, botaram dinheiro fora do país, mas sem isso se traduzir em investimento produtivo, sem isso se traduzir em avanço tecnológico, e a indústria vai ficando cada vez mais obsoleta, né? E essa é a situação que a gente tem hoje. Uma coisa que a gente queria comentar, até trazendo um pouco para o nosso contexto, né, regional também, quando a gente pensa o Brasil, né, a gente está tratando de uma unidade também bastante ampla, né? Muitas vezes, em comparação entre vários países, a gente muitas vezes está comparando países que são de tamanhos, a gente poderia dizer, de escalas muito diversas, assim, né? Mas pensando o Brasil em termos regionais, a nossa pergunta seria um pouco assim, se você consegue identificar, como é que eu vou colocar, tendências que são divergentes em termos regionais nessas dinâmicas que nós estamos identificando, seja de desindustrialização ou de outros elementos, né, da economia brasileira, assim, né? A gente está aqui, né, no oeste de Santa Catarina, é uma região assim que tem algumas peculiaridades. Chapecó, pelo menos em termos de geração de emprego, nesse momento, ela ainda foi a 5ª cidade do Brasil que mais gerou emprego, né? Então, não pegou de uma maneira tão violenta esse aspecto, né? Tem uma outra configuração também. Mas é um pouco isso. Então, Vicente, quer dizer, eu não sou especialista em economia regional, mas assim, eu tenho algumas leituras sobre isso. O Santa Catarina me parece ser um estado atípico no Brasil, né? Quer dizer, por que é um estado atípico? Porque é um estado que tem uma base industrial forte, quer dizer, é a sede da WEG, né? Que é a nossa, talvez, principal empresa de produtora de bens de capital, que consegue ser uma empresa muito competitiva no mercado internacional, né?
E me parece que a indústria de Santa Catarina, ela produz fundamentalmente para o mercado externo, tá? Então, assim, realmente outra dinâmica. Quer dizer, ela foi menos, Santa Catarina acabou sendo menos afetada pela crise de 2014, 2016, do que São Paulo. O Rio de Janeiro foi um desastre. O Rio de Janeiro foi um desastre total. Tem outras regiões do país, como, por exemplo, o Centro-Oeste, que é onde eu vivo no momento, que é agronegócio. Então, também não teve muita... Na verdade, pensar agora, o estado de Goiás já está com mais arrecadação de impostos que ele tinha antes da crise do coronavírus, né? E agora com o aumento do preço da soja, etc., o pessoal, as cidades pequenas e médias de Goiás estão começando a bombar, né? Então, assim, tem muitas divergências, né, no país em termos de desenvolvimento. Mas eu acho que realmente Santa Catarina tem uma peculiaridade, porque é um estado que tem um alto índice de desenvolvimento humano, né, que tem um nível educacional muito acima da média do país, né, tem tecnologia, quer dizer, tem uma indústria de bens de capital ainda competitiva. Então, assim, é meio que um ponto fora da curva, tá? Embora, obviamente, tenha problemas no estado, estou dizendo que é a maravilha do mundo, mas é um ponto fora da curva, tá? Agora, a desigualdade regional é algo que é histórico no Brasil. Quer dizer, agora, tem uma tendência de redução gradual, quer dizer, a desigualdade na distribuição de renda, ela vem caindo nos últimos 20 anos, quer dizer, tirando esse período agora da pandemia, vem caindo nos últimos 20 anos, mas também a desigualdade na distribuição regional, quer dizer, durante os governos petistas, quer dizer, o Nordeste acabou crescendo mais do que o Sudeste, por exemplo. Quer dizer, muito em função também da Bolsa Família, do aumento do salário mínimo, etc., mas, quer dizer, houve uma redução da desigualdade na distribuição regional de renda, tá? Qual vai ser a tendência daqui para frente? Eu realmente não sei, tá? Porque temos aí uma reforma tributária, que é a PEC 45, né, que ela tem vários pontos positivos, mas tem um ponto que para estados menos desenvolvidos é preocupante, porque como a PEC 45 acaba com a liberdade dos estados de fixar o seu ICMS, né, porque você vai cobrar o ICMS, quer dizer, na verdade o ICMS não, vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai ser cobrado no destino, né, e não na origem, né. Bom, ao cobrar no destino e não na origem, significa que os governos estaduais perderam um mecanismo que tinham de tentar atrair empresas para o seu estado em troca de redução de imposto, né? Bom, do ponto de vista do país como um todo, isso é bom, porque acaba com a guerra fiscal, tá? Agora, você, de fato, deixa os estados sem uma política de desenvolvimento regional, entendeu? Então, isso é complicado, quer dizer, esses estados, não vai ser o caso de São Paulo nem de Santa Catarina, tá? Mas estados do Nordeste, Goiás também vai ser afetado, então isso é uma questão que ainda não está equacionada na PEC 45, que, diga-se de passagem, eu acho que é a única reforma que presta das que compõem a agenda de reforma, seja desse governo, seja do governo anterior. Agora, caminhando para o final, professor, queria, já que foi tocado nesse assunto, nessa questão de governo federal, governos regionais e tal, né? Mas uma questão mais, assim, a respeito de macroeconomia mesmo, acredito que seja, né? Você falou que, bom, uma das coisas que a Dilma tentou fazer, né, no primeiro mandato, é substituir investimento público por investimento privado, né? Incentivar através das desonerações fiscais e outras medidas, né? Que é o que você falou, que venceu o discurso de um economista, né, uma ala da economia e do governo, né, e a Dilma acabou fazendo isso e tudo mais. A gente sabe que houve, sim, um desequilíbrio fiscal em função inclusive dessa própria desoneração, né, dos empresários, que colocaram esse dinheiro no bolso e não fizeram investimentos produtivos, como o senhor bem destacou, e a esquerda comprou, né, essa ideologia, né.
E daí, é assim mesmo, professora, o Estado, o governo federal, né, o Estado emissor de moeda, ele é que nem, ele pode ser comparado a uma conta de uma família, de uma empresa, né, ele tem essas limitações, e já complementando, o que serve para o governo federal, serve para o governo estadual e municipal, quais são as diferenças? Bom, essa é uma boa pergunta, quer dizer, estados soberanos que emitem dívida na sua própria moeda não são comparáveis a uma família ou uma empresa. Quer dizer, por 3 razões. Primeiro, que estados soberanos têm direito de decidir sobre a alíquota de impostos. Tá? Então, se você está com um problema fiscal, você sempre pode aumentar o imposto. Tá? Isso é uma decisão política. Okay? Segundo, se você tiver um déficit, você pode financiar isso, seja com emissão de dívida ou, em último recurso, com emissão de moeda. Tá? Então, a ideia, quer dizer, não faz sentido você dizer que, não posso gastar mais do que eu arrecado. Pode, tanto pode que está fazendo isso há um monte de tempo. Tá? Agora, não pode fazer isso sem limite. Para países que não têm moeda de reserva internacional, como é o caso do Brasil, tá? Você achar que a dívida pública PIB pode aumentar de forma indefinida, isso é receita para o desastre. Tá? Bom, então, isso significa o seguinte, em termos práticos. Tá? Qual é o tamanho do Estado brasileiro? O tamanho do Estado brasileiro é medido pelo gasto do governo como proporção do PIB. Antes da pandemia, tá? O gasto da União, Estados e municípios era 38% do PIB. E a arrecadação tributária era de 32% do PIB. Então, você tem 6% do PIB de déficit. Okay? Bom, como é que você vai resolver esse problema no médio e longo prazo? No curto prazo, você não precisa resolver. No longo prazo, você financia isso. Tá? Curto prazo, estou dizendo aí 5, 6, até 10 anos, enfim. Né? Isso não é problema. Tá? Agora, no longo prazo, você tem que resolver. Bom, o que os liberais querem, na verdade, é reduzir o tamanho do Estado. Então, eles querem reduzir de 38 para 30. Né? Só que para reduzir de 38 para 30, você vai ter que cortar uma série de políticas. Você vai ter que cortar políticas sociais, saúde e educação, lembrando que a saúde e educação são serviços altamente intensivos em mão de obra. Então, se você reduzir, né, o número de funcionários públicos ou reduzir os seus salários, tá, e a qualidade dos serviços de saúde e educação oferecidos. Ponto. Okay? Então, essa é a solução liberal, é reduzir o tamanho do Estado. Qual tem que ser a solução social-democrata? Né? A solução social-democrata é o seguinte, olha, temos que aumentar a carga tributária em 6 pontos percentuais do PIB. E quem vai ter que pagar é a pessoa mais rica. Então, você tem que fazer uma reforma tributária, né, que pegue a turma do andar de cima, né, o 0,1%. Né? O que você tem que fazer? Várias coisas. Reintroduzir imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos. Né? Você tem que passar a usar mais intensamente imposto sobre propriedade. No Brasil, o IPTU é uma vergonha. Tá? Eu acabei de orientar uma dissertação de mestrado na UNB sobre o IPTU do Distrito Federal. Né? E a conclusão da dissertação é de que o IPTU é subutilizado. Isso é importante para vocês, já, se vocês forem eleitos. Tá? Como é que o IPTU é subutilizado? Basicamente é o seguinte, você compara o valor venal dos imóveis urbanos, né, para efeito de cálculo do IPTU, com o valor, né, para o imposto de transmissão de bens intervivos, que é o imposto estadual. Tá? Em geral, o ITBI, né, o imposto de transmissão de bens intervivos, o valor venal do ITBI acompanha o valor de mercado do imóvel. Tá? Já o IPTU, não. O valor venal dos imóveis para o cálculo do IPTU é muito mais baixo, às vezes não chega a 10% do valor do mercado do imóvel. Okay? Então, esse meu aluno, ele fez cruzou esses dados, né? Ele trabalha no governo GDF, né? Então ele tinha, e o GDF é o único ente federativo que arrecada os dois, porque ele arrecada o IPTU e arrecada o ITBI, então o GDF tem a base. Okay? É diferente do caso de Chapecó. Chapecó só tem a base do IPTU. A base do ITBI está em Florianópolis, tá? No governo estadual. Okay? Bom, então o que é que ele viu? Que havia uma divergência gigantesca entre o valor venal para cálculo do IPTU e o valor venal para o cálculo do ITBI.
e que, na verdade, o valor venal do IPTU era muito abaixo do valor de mercado do imóvel. Então, só você fazer a reequiparação do valor venal do imóvel com o valor de mercado, a arrecadação de IPTU bomba. Tá? Sem mudança de alíquota, atenção, sem mudança de alíquota. Bom, mas a segunda coisa que ele conseguiu, foi muito interessante, ele conseguiu negociar com a Receita Federal que a Receita passasse para ele os dados de imposto de renda das regiões administrativas do Distrito Federal. Okay? Então, tem, nossa, são 27 regiões administrativas, e aí você pega a média do imposto de renda pago por cada região e compara com o IPTU médio. Tchan, tchan, o que ele descobriu? Que as regiões mais ricas de Brasília pagavam, como proporção da renda declarada, menos IPTU. Ou seja, você está subutilizando o IPTU e, além disso, o raio do imposto é regressivo. É aí que dá para mudar a política municipal. Esse é o instrumento. É imposto sobre propriedade. Imposto sobre propriedade tem uma vantagem, não tem como evadir, porque ainda não inventaram o teletransporte, né? Que você possa transportar uma casa de um lugar para outro, que pague menos imposto. Você não consegue fazer isso. A casa sempre vai ser propriedade de alguém. Tá? Você pode vender, mas para você vender, alguém tem que comprar. Certo? Então, o IPTU não tem jeito. O imposto sobre propriedade não tem como evadir. Tá? Você tem satélite, vê, se for na área rural, quais são as construções, etc. Não tem como evadir. Entendeu? Qual é o ponto? O ponto é, primeiro, está subutilizado. Segundo, os bairros mais ricos das nossas cidades pagam proporcionalmente menos IPTU do que os bairros mais pobres. Então, você tem a possibilidade de aumentar a arrecadação de IPTU, ao mesmo tempo que você torna esse imposto mais progressivo. Eu acho que é isso. Se a gente se pegar bem, Vicente, a gente discutir a questão do... Desculpa, minha internet acho que está ruim, ela está chegando atrasada. Mas a gente se precaviu no nosso programa de estabelecer, né, o caso eleito, o IPTU progressivo, né, Vicente? Mas é interessante que justamente isso, além dessa dimensão das alíquotas, né, da progressividade nelas, muitas vezes esse ponto que aí, que é bom, a alíquota, a base da própria... É a base que está subestimada, a base está subestimada. Entendeu? Então, assim, a base você muda fácil. É só o seguinte, não, vai ser a mesma base do ITBI. Acabou. Está resolvido. Isso vai aumentar a arrecadação. E no caso de Brasília, entendeu? E no caso de Brasília, eles usam duas bases diversas. Sim, no mesmo, é por isso que deu para fazer a tese. Porque senão você não tinha como comparar. Entendeu? Ele tinha acesso às duas bases. Então, tem o valor venal do IPTU e o valor venal do ITBI. O do ITBI estava juntinho do preço do mercado. Por que está juntinho dentro do preço do mercado? Porque quem compra o imóvel não vai querer registrar, a não ser que seja ladrão, enfim, tem algum problema, não vai querer registrar o imóvel a preço abaixo do que ele pagou. Vai ser mais ou menos ali perto. Entendeu? Então, o ITBI acompanha o valor de mercado. Já o IPTU não. O IPTU não, é discricionário da prefeitura. É a prefeitura que decide. Entendeu? Então, é aí que está o ponto. Tá? Se vocês simplesmente fizerem a equiparação da base tributária do IPTU com a base tributária do ITBI, porque tem registro de preço de imóvel e valor venal de imóveis em Chapecó para o ITBI. Aí vocês usam essa para o IPTU igualzinho. O tratamento é equitativo. Ponto. Você não está sendo... Assim, isso não é... Veja bem, isso não é nem de esquerda, isso é bom senso. Isso é puro bom senso. Puro bom senso. Entendeu? É simplesmente o seguinte, mas vem cá, é o mesmo imóvel? Como é que ele pode ter dois preços diferentes? Não, tem que ter o mesmo só. Então, é o seguinte, é o do ITBI. Ponto. Resolvido. Aí depois você diz, mas aí vai ficar muito caro. Então, peraí. Aí a gente vai discutir a alíquota. Sim. Aí a gente discute a alíquota. Aí é outra escola dela. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que a discussão, primeiro é a base do imposto, depois você discute a alíquota. Okay? Que isso vai
aumenta muito a arrecadação do IPTU. O IPTU é subutilizado. No GDF, né, ele representa 5% da receita corrente líquida. É muito pouco. Sendo que o principal imposto, quer dizer, é o melhor imposto que existe, porque não causa nenhuma distorção. Né? A princípio, ele pode ser progressivo, porque você pode botar uma alíquota maior para as residências localizadas em bairros mais sofisticados, entendeu? É o melhor imposto que existe. Ele não afeta a decisão de consumo, ele não afeta a decisão de investimento, nada, entendeu? Não pode ser evadido, que não tem como, você tem que pagar. Não importa quem é o dono da propriedade, se é brasileiro, mora na Arábia Saudita, dane-se. Alguém tem que pagar o imposto, certo? Então, não tem jeito, né? Não tem como evadir. Tá? Então, essa discussão de finanças municipais é fundamental para a gente fechar esses 6% de déficit, entendeu? Que no longo prazo tem que ser resolvido, você tem que financiar. Tá? Quer dizer, a gente quer a população brasileira elegeu governos, você pode dizer que mais ou menos, mas foi até 2014, foram todos governos de centro-esquerda. Quer dizer, o governo FHC um pouquinho mais para a direita, mas o Lula um pouquinho mais à esquerda, mas foram governos social-democratas. A população já disse o que quer. Ela quer um estado do bem-estar social. Ponto. Isso é um fato político. Os liberais podem espernear à vontade que o Guedes não vai conseguir nunca botar o estado que ele tem na cabeça dele, que é o Chile, 20% de carga tributária. Ele pode espernear o que ele quiser. Entendeu? Ele acha que o Bolsonaro foi eleito para fazer isso. Não foi. Aí é outra discussão política, etc. Mas o Bolsonaro não foi eleito para fazer isso. Né? E o Bolsonaro não vai fazer. Então, agora, enfim, tem as ambiguidades que eu já tinha mencionado no início dessa live, mas o fato é que ele não vai fazer. Então, é isso. Acho que a contribuição aí que eu posso fazer para a política municipal de Chapecó. Acho que é isso, né, Vicente? Acho que vamos finalizar, então, né? Quero agradecer mais uma vez, né, pelo professor Oreia estar aqui com a gente hoje. Pedir desculpa, né, pelas falhas técnicas aí que tivemos. E parabenizar, né, pelo trabalho que o senhor faz, acompanha nas redes, estou direto compartilhando e lendo sobre isso, está me ajudando também bastante no TCC. E desejar uma boa noite para o senhor, tudo de bom, e quem sabe mais para frente ali a gente faz outro evento ali. Quando vocês forem eleitos, a gente faz mais uma. Isso. Para comemorar a vitória, enfim, desejo sucesso aí na empreitada de vocês. Eu tenho me disposto, né, a toda vez que pessoas que estão se candidatando, jovens que estão se candidatando a vereador e que tenham, né, essa visão social-democrata, né? Eu não vou dizer progressista, mas essa visão mais social-democrata, né? Eu me disponho a ajudar, independente de qual seja o partido, enfim, lógico que eu tenho minhas preferências, tá? Mas eu estou procurando fazer o possível para ajudar a renovação política desse país, tá? E a renovação política começa com vocês, vereadores, candidatos a vereador, entendeu? Para que depois possam virar prefeito, enfim, e quem sabe um dia alguém chegar à presidência da República. Tá bom? Mas, enfim, boa noite, obrigado a todos e a todas que nos acompanharam até aqui. E, enfim, tá bom, gente? Um abraço, viu? Um abraço, Oreiro, um abraço, Vicente. Boa noite a todos aí. Valeu, hein? Boa noite. Tchau. Como é que eu faço para sair?